Ei, rapidinho. Você já conhece o nosso irmão mais novo? Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato dinâmico e direto ao ponto para te manter sempre por dentro do que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira tem episódio novo no seu agregador de áudio favorito. Dá o play e fique atualizado. Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca, e hoje é o 6º programa da nossa série Cada Cerveja é uma História. E a gente vai falar de uma cervejaria que foi salva diversas vezes, que criou um estilo reconhecidamente como tipicamente americano, afinal todos os outros eles copiaram. Alô, Loi, tem Henrique Boaventura e a Anchor tem 7 vidas. Alô, salve, salve. Aqui é Gabriel e tomara que a gente não naufrague abraçados a esta âncora hoje. Vamos ver. Hoje eu quero fazer uma provocação com vocês, que ouve a gente por aqui, meu povo. Responde aí mentalmente. Toda quinta-feira você bate ponto no seu agregador de áudio favorito pra dar o play. Aí tu vai lá, faz contagem regressiva esperando o programa sair. Ri das nossas piadas, até das piores, aquelas que o Henrique faz. Acertou, miserável. Se a resposta foi sim pra tudo, então pronto, você já foi completamente seduzido por nós. Agora, que tal chegar junto e fortalecer ainda mais esse projeto pra garantir que ele continue no ar, tipo a Anchor. Salva nós! Ao virar nosso mecenas, você entra no grupo exclusivo do WhatsApp, participa de clube de vantagens com descontos em cursos, cervejas, eventos e ainda concorre a brindes e mimos especiais. Bora fazer parte dessa comunidade cervejeira? Acesse apoia.se/surra de lúpulo e garanta o seu lugar. E você, jovenzinho, que ouviu essa agressão gratuita da Lud, mas está de bolso vazio, o dinheiro tá curto, não tem merrecas, não tem um caraminguá, você ainda pode nos ajudar de outra maneira. Bora compartilhar o link desse episódio com alguém que também curta cerveja, história e umas piadas de gosto duvidoso. E não se esqueça de nos avaliar na sua plataforma de áudio preferida. 5 estrelinhas no Spotify, Apple Podcasts, Deezer e outras plataformas fazem uma diferença gigantesca pra nós. E o melhor, pra você que não tem dinheiro, é de graça. Você só precisa fazer clique. Contamos com você para fazer o Surra de Lúpulo chegar cada vez mais longe. Agora, chegou até aqui, já pedi dinheiro pra ser mecenas, Henrique já falou que custa de graça, então faz um favor pra mim. Não te convenci ainda? Apoie quem fortalece o Surra de Lúpulo. Se tem uma coisa que a gente valoriza é quem faz o universo cervejeiro crescer, e a Cervejaria Stannis é um desses grandes aliados. Como nossa mecenas empresarial, eles acreditam e investem no nosso conteúdo, ajudando a manter o Surra de Lúpulo no ar. Mas não é só isso não, Brasil. Além de criar cervejas em crise de altíssima qualidade, a Stannis proporciona experiências completas. Seja nos próprios bares ou pelo e-commerce que entrega em todo o Brasil. Isso não é mole não. Agora, chegou a sua vez de apoiar quem apoia a gente. Use o cupom SDL12 no site www.stannis.com e garanta 12% de desconto em qualquer produto. Cerveja, camisa, copy, etc. Assim você enche a geladeira de cervejas sensacionais e ainda consome de quem ajuda a manter o Surra de Lúpulo no ar. Ai, meus amigos, vamos parar de enrolar o ouvinte, né? Vamos nessa? Gente, primeiro, as pautas que o Gabriel faz é pra gente se sentir muito ignorante, mas o melhor é que chega no final a gente tá muito inteligente, Brasil. Gabriel, me ajuda aí, vamos lá. Começa do começo contando dos primórdios. Até hoje em dia o homem ainda faz o que o macaco fazia, ou não? A gente já falou de Titãs hoje, né? Quem sabe ele volta aí por uma questão divertida. Mas não quero humilhar ninguém, só pra deixar claro. A gente tá fazendo aqui com esmero, pegando o ouvinte no colo. Não quer, mas vai. Ah, nada. Bom,
houve aí pequenos salpicos de spoiler. Hoje falaremos da bendita Anchor Brewing, né? Nós já demos aquele belo passeio por outros lugares, por outras cervejarias. Já rolou Irlanda, já rolou Holanda, já rolou Alemanha, já rolou Rio de Janeiro, né? A nossa gloriosa cervejaria nacional aqui, né? Tem um problema burocrático, a gente não pode ficar dando merchan pros outros toda hora. Agora a gente vai pras América do Norte, pros Estados Unidos, que é um local de uma reconhecida escola cervejeira entre as 4 grandes, que se reconhece, que se estuda, que se aprimora, e que é um país também com uma formação muito multifacetada, que tem diferentes processos ao longo do tempo, e isso também se reflete numa característica dessa escola, que é, acima de tudo, iconoclasta, digamos assim. Tá sempre mudando, tá sempre empurrando a agulha um pouco pra frente, ainda que, como a Lud já adiantou, os caras copiaram muita coisa. Copiaram, trocaram aqui uma coisinha ali, coisinha ali, e falaram que é nosso, né? Então, mas temos aqui a Anchor Brewing, que é uma cervejaria icônica deste país lá, que hoje não está tão glorioso assim. 25% de tarifa pra você, só porque você falou isso agora. Eu vou ser taxado até na banda da internet. Porra. E esta trajetória da Anchor remonta à metade do século XIX. Ela foi fundada em São Francisco, na Califórnia, e a Califórnia tem uma etapa importante do seu desenvolvimento que é a chamada a Gold Rush, né? A febre do ouro, como tantas outras, né? Nos Estados Unidos, que se deu mais ou menos entre 1848 e 1855, que foi, né, um furor prospectivo que levou mais ou menos 300 mil pessoas ali nesse período de 7 anos para aquela região. E uma galera que foi atrás de prospectar, mas que também foi atrás de negócios para suprir essas pessoas que estavam prospectando, que deu nem sempre início, mas que impulsionou o desenvolvimento de várias cidades. E essa galera que foi para lá, havia entre essa galera muitos bebedores de cerveja, muitos imigrantes e muitos deles alemães. Aqui, como eu disse, em momentos diferentes da história dos Estados Unidos, que você tem as primeiras iniciativas de produção cervejeira no continente americano, isso na costa leste, por influência de holandeses, por influência dos Pilgrims, dos pioneiros ingleses, em Jamestown, na Virgínia, em Nova Amsterdã, que depois virou Nova York, mas aqui, do outro lado da moeda, num outro período, você também tem essa mão forte desses imigrantes germânicos, que vão ser bastante importantes para Anchor. Imigrantes germânicos, bebedores de lager, tradicionalmente. Aqui a gente ainda tá num período em que isso tá ficando mais disseminado, tá ficando mais acessível, tá sendo praticado com mais regularidade no continente europeu, mas isso já é uma tradição reconhecida e que quer ser reproduzida por essas pessoas do lado de cá do Atlântico. Uma coisa importante é que os imigrantes, eles levam a sua cultura, né? E aqui os alemães levaram sua maneira de produzir cerveja, muitas vezes insumo, né? A levedura era uma coisa ainda... A lama, né? Você usava lama para fermentar, não era uma coisa muito específica ainda. Então a gente tá falando de culturas que, ao migrar, imigram junto com tudo que era usado lá e adaptam para a realidade local, né? Essa frase, adaptam para a realidade local, vai fazer muito sentido para Steam Beer. E para quem não consegue situar, quando você vê aqueles filmes de carruagens cruzando largas planícies nos Estados Unidos, a gente tá falando desse período, que é a grande migração que houve do leste norte-americano pro oeste norte-americano, com terras a preço de banana, para basicamente popular e fazer a expansão norte-americana acontecer. Esse século XIX é o tal do Velho Oeste, né? Do Wild West. Exatamente. A fronteira a ser desbravada, é isso aí. Lud? Insira Ennio Morricone aqui. E um barulhinho de chicote. Então, essa galera foi lá, olhou pro horizonte, foi pro pôr do sol, falou assim, é pra lá que eu vou, lá tem coisa bacana, e eu preciso tomar meu negócio lá. Meu negócio feito, tal qual, o método lager, que pressupõe uma produção resfriada, uma fermentação a temperaturas um pouco mais baixas, né? Só que, tal qual a fronteira ainda desbravada, você não tinha a ampla oferta de equipamentos de refrigeração nessa região, que ainda estava sendo povoada, populada, as ferrovias estavam chegando lá ainda, muitas vezes você tinha que ir de diligência, de carrocinha, de cavalo, e a outra opção seria o gelo natural, mas nós estamos falando aqui da região central da Califórnia, que não é necessariamente abundante em gelo natural, em gelo perene, em neve de montanha que foi usada na Europa para fins diversos, eu não sei se necessariamente em cavas de cerveja, mas enfim, ou era gelo natural, ou era máquina de resfriação é
foda. De resfriamento artificial. Eram sim usadas, Gabriel, e eram usadas com depósitos específicos para gelo que eram aproveitados ao longo do ano. Uhum. Eu conheço alguns registros de neve que é coletada, ela fica no carrinho do ambulante e ela é usada na hora de servir, por exemplo, um aloha, que é um refresco ibérico, assim, fresco. Refresco fresco é duro também. O vocabulário hoje não está me ajudando. Gente, mas peraí, carrinho ambulante, eu achei que você fosse fazer uma piada com o local Brahma, Itaipava, no carnaval. Pior que não. Faltou o insight, eu estou deixando o carnaval pra trás. Mas você tem a questão da comida de rua em várias encarnações diferentes, em lugares diferentes. E no século XVII, na Península Ibérica, você tem essa galera que também vende esses refrescos na rua com neve. Mas pra mim, o gelo, o bloco de gelo, ele tem aquela coisa um pouco mais... Bom, é o que eu conheço de mais recorrente na questão das cavas de cerveja, não a neve. Uhum. Enfim, bendita Califórnia, não tem muito isso. Os caras foram lá e falaram assim, não me interessa, eu vou fazer a cerveja do jeito que eu sei. Uhum. E se meteram a tentar produzir cerveja com o método lager, sem a devida condição controlada, ou pelo menos mais induzida, de resfriamento com outros recursos. O bagulho era caro, tem inclusive um dito do Mark Twain, o autor de Huckleberry Finn, de Tom Sawyer, que ele vai dizer isso no tempo que ele era piloto de barco no Mississippi, piloto daqueles steamboats lá, fala assim, o gelo era uma joia, ninguém além dos ricos pode usá-la. Aí, né, não vai dar. Então, mas a galera falou assim, foda-se, vai dar sim. Vai dar. A partir daí, a gente tem o desenvolvimento dessas variedades que, nessa época, elas não têm necessariamente uma padronização que a gente consegue agrupar sob um guarda-chuva só, do que veio a ser conhecido como Steam Beers e depois como California Commons por um imbróglio que a gente vai chegar nele já. Classificadas como lagers, mas não eram. Só que havia uma distinção clara na percepção das pessoas daquela época que elas eram diferentes de ales e porters, pelo menos. Uhum. Por N questões de técnica de insumo. Mas isso estava lá para suprir essa demanda dessa onda de imigrantes, muitos deles germânicos. E nesse meio cervejeiro, tava um sujeito específico, que a gente finalmente consegue dar nome aos personagens, que era o Gottlieb Breckel. Aí agora eu não sei se estou falando errado, se eu estou falando bem, porque é um alemão aqui que não sei nem bem, enfim. Acho que tá bem bonitinho. Fechou. Muito obrigado. Um imigrante que chegou nos Estados Unidos em 1852, então durante essa febre do ouro na Califórnia, e se mandou pra lá um pouco depois, chegou com o seu filho e com a sua esposa no país, pediu inclusive naturalização em 1854 e adotou inclusive um apelido em inglês pra facilitar a vida. Ele era o George Breckel. Malandro pra caceta, né? Vamos combinar? O cara vai ficar, porra, Gottlieb, porra, é George. É o Jorge. Qual é o nome dele? Bob. Podia ter facilitado ainda mais a vida dele. John. Tá aí o Jorge Maravilha. Se ele se deu esse epônimo, quem somos nós para negar um nome mais fácil aqui neste glorioso podcast? Exato. Então ele estava aí, ficou nos Estados Unidos, permaneceu nos Estados Unidos até o final da vida, mas já com quase 2 décadas no país, em São Francisco, ele entrou de vez na cena local de negócios cervejeiros. Supõe-se que ele já mexia com cerveja antes, mas entrou nessa mesma onda, nessa mesma tendência de produção da cena de São Francisco, e ele comprou um salão de cerveja e bilhar. De novo, aquela coisa do Velho Oeste, né? Que tem as escarradeiras no balcão, o copinho de uísque, mas também tem a torneira de chopp, a porta basculante, e as mesas de bilhar e provavelmente de carta também. Gente, a gente tá falando da Juan Caloto. Do bar da Juan Caloto ali em São Paulo, pai. Sai lá, é isso. Podem recuperar essa história pra conceber algum tipo de produto interessante, eu acho. Vou mandar mensagem pro John e o Calote. E aí, ele comprou esse salão específico que ele converteu numa cervejaria. O local que 25 anos depois, né, ele comprou isso em 1871, e 25 anos depois, esse local seria a sede da Anchor, mas nós ainda estamos no momento anterior em que a cervejaria conta a sua própria história. Nessa época, ela ainda era chamada de Golden City Brauerei, ou Brewery, a cervejaria Golden City do Jorginho. Tava lá em diálogo completo com essa cena, produzindo as Steam Beers, nessas lagers sem ser lagers, que vão ter essa característica própria. Não se tem muito registro que ele produzia coisas diferentes, mas, né, talvez por questão de demanda, produzisse. E
Tem uma coisa interessante, né? A Anchor, ela vai ter, em toda a sua trajetória, uma certa reputação de cerveja pequena, né? De micro cervejaria, daquela coisa que antecede o craft, mas que dá essa ideia de um porte menor, que preza pela qualidade, que preza por um tipo de cerveja diferente daquela produzida em massa. E mesmo a Golden City, na sua gênese, ela também era uma cerveja piticuquinha, numa cidade que já tinha uma cena cervejeira bastante agitada, né? A gente tem uma estatística que em 1874, então 3 anos aí de atividade da Golden City, já havia 34 cervejarias registradas em São Francisco, uma cidade que devia ter entre 150 mil e 180 mil habitantes, mais ou menos. Era uma densidade cervejeira alta, se tu for pra pensar, né? Sim, sim. E a Golden City, em questão de número de vendas, ela se posicionava na 29ª posição dessas 34. Então não era aquela coisa muito robusta, mas é uma cervejeira que vai sobreviver de 71 até 96, mais ou menos intacta, mais ou menos viável aí para as necessidades de quem a tocava, enfim. Eu fico impressionado que os Estados Unidos e boa parte dos países europeus têm essa capacidade de manter histórico das coisas. Cara, os caras sabem qual é a posição de vendas em 1800... Paulo, se fuder, meu. Isso saiu num jornal de São Francisco, essa questão do censo populacional, 1870, eu acho que é o primeiro censo populacional que a gente tem no Brasil. Mas isso aí já é o deles... na, sei lá, 18ª rodada, enfim, você consegue fazer um mapeamento de crescimento populacional por cidade. São Francisco não é necessariamente a principal cidade da Califórnia, nem a principal cidade do país, mas você tem esses dados com uma certa precisão por década, então, de fato, você tem toda a razão. E isso mesmo, no caso da Anchor, mesmo com a série de desastres que acontece nessa cidade com essa cervejaria. Sim, Você teria tudo para ter vários buracos de registro sem qualquer tipo de indício para contar essa história. Total. Então, de 71 até 1896, que é a data que a gente conhece como o start da Anchor, ela foi tocada pela família do Jorginho. Ele vai falecer em 1888, o filho dele vai assumir a cervejaria, mas aí depois, 8 anos passados, ele à frente do negócio, ele acaba vendendo a cervejaria para outros cervejeiros germânicos, então a gente está ainda mantendo a pilotagem desse negócio em imigrantes. Pilotagem. Foi a palavra que veio. Às vezes a roleta na cabeça não ajuda, né? Não ajuda. Mas enfim, deu pra entender. Deu, eu só fiquei empolgado com a displicência. Bom, falando em Anchor, quem estava à frente do timão, né, do leme desta cervejaria, continuou sendo um cervejeiro imigrante alemão, aliás, no caso, um par deles da mesma família. Então, o Frederick, que era o filho do Gottlieb, vendeu a cervejaria da família Breckel pro Ernst F. Baruth, que estava em sociedade com seu genro, que era o Otto Schinkel Jr. E aí, essa galera batizou a cervejaria de Anchor Brewing, só que não sabe muito bem por quê. A gente, às vezes, tem bons indícios sobre por que as cervejarias têm o nome que elas têm. Aqui é meio, tipo, os caras estavam lá à beira-mar, Porto de São Francisco, a Bahia era um negócio legal, tem uns barquinhos passando, e aí meteram âncora porque sim. Porque sim, não. Por que não? Por que não botar uma âncora? Sei. Nem o historiador, digamos, oficial, né, que foi encomendado para escrever a história dessa cervejaria, que tem um livro que saiu em 2022 até, antes deles darem aquela pausa meio assustadora, que não foi definitiva, felizmente. Ele diz que não se sabe por quê. Não se sabe, ninguém registrou isso conforme a cervejaria foi mudando de mãos. E é a parte menos entusiasmante dessa história, eu acho. Mas, enfim... Lá temos o Jorginho, que comprou o primeiro endereço dessa cervejaria, a manteve até o seu falecimento. Seu filho tocou mais um pouquinho, mas o seu filho vendeu para essa galera em 1896, que finalmente foi batizá-la de Anchor. E aí a gente tem o começo oficial, digamos assim, da história desta bagaça. Só para eu dar um adendozinho, a vida da Anchor foi, tipo assim, muito difícil desde sempre, né? Ela teve não apenas esse passar de mãos, que a gente vai ver aí ainda ela passando por outros lugares, rodada a tal da Anchor, ainda teve alguns desastres, incêndios e etc. Talvez a gente tenha perdido documentos aí que pudessem dar conta desse assunto, né? Com certeza. Documento, objeto histórico, sei lá, pela infraestrutura de imóvel que foi perdido, você conseguiria ter mapeado outras coisas. Às vezes, antes da Golden City Brewery, você teria outros indícios, né, da própria construção, enfim.
relatórios de braçagem, que é uma coisa que a gente encontra muito em cervejaria inglesa, por exemplo, são os livros de braçagem. Por exemplo, a Fuller's, tu deve ter acesso a isso lá no museu, Lud. Tu consegue ver os livros que, com cada um dos lotes que foram braçados, etc., muitos séculos pra trás. Séculos não, mas pelo menos um século pra trás, né? A Guinness também manteve isso, né? Que serviu de base de alguns projetos da Open Gate, né? Exato. Então, eu queria comentar só uma coisa, que a gente tá falando da Baía de São Francisco. Eu tava lendo um livro, O Lobo do Mar, do Jack London, que o jovem que ele cai no mar, ele cai na Baía de São Francisco porque ele tinha se embebedado, muito provavelmente de Steam Beer, porque é mais ou menos na mesma época. Olha só. Então, tipo, tô inventando? Tô, mas por que não pode ser uma invenção muito próxima da realidade? Não, mas eu acho que é uma estimativa super válida. Eu gostei. Mentira, não uso mais mentira, uso estimativa agora. É uma hipótese, ué. Ninguém pode falar que não é. Faz sentido. Mas história é assim. Bom, aí então a gente vai começar a botar um pezinho na parte do porquê esse nome Steam Beer. E aí vem quem? Vem o babão da parada, vem o cara da técnica, esse cara que adora quando vai falar de tecnologia, inovação cervejeira. Henrique Boaventura, meus amigos. Recebam ele. O babão? Babão porque vem com a vontade ou porque vem com ódio sempre? Porque é um misto de todas essas coisas ao mesmo tempo. Ou porque deu um AVC e ele tá com a cara torta, escorrendo baba pelo canto da boca. Também pode. Então, Steam Beer é um nome histórico, né? A gente viu falando aqui, e a gente tá falando de uma época que é pré a concepção de estilos, né? Estilos é uma coisa muito, muito, muito recente. Esse, por exemplo, enquadrar esse nome Steam Beer dentro do estilo California Common, que é o que a gente conhece hoje em dia, é uma coisa super recente, porque os estilos não têm mais do que 50 anos. Lud, quem é que foi a pessoa que criou os estilos? Que criou que estilo? O Michael Jackson. É a hora que tu tinha que brilhar, Lud. Porra, o cara deixa. Até o Gabriel ficou babando ali também. Vai. Me chama, eu fiz TV. Mas, Lud, quem é que foi o jovenzinho que criou os estilos? Michael Jackson. Isso aí. Enfim, tem 4 hipóteses, segundo o historiador da Anchor, o David Burkhardt. E uma que não é incluída na história oficial da cervejaria, mas que parece fazer bastante sentido também, né? O primeiro dessas hipóteses está relacionada ao resfriamento, a maneira que era feito o resfriamento do mosto na cervejaria. Ele era feito usando cool ships. O que são cool ships? Separando as palavras, cool é fresco, ship, barco, ou sei lá. Completamente errado, é barco legal. Barco bacana. Bacana. É isso, porra. Mas enfim, nesse mundo que a gente vive de cervejaria, cool ships, ele não é um barco legal, um barco bacana. Eles são tanques retangulares rasos, feitos geralmente de cobre, para fazer o resfriamento de cerveja usando a temperatura ambiente. Usando a temperatura em torno desse tanque para resfriar. É uma maneira que não agride tanto a natureza, porque não gasta água. Por outro lado, é uma maneira também que ela leva mais tempo e ela pode ter alguns problemas que para os belgas não é um problema. Mas enfim, o cobre, ele tem uma função muito específica nesse rolê. O cobre, ele tem uma função bactericida. O cobre, ele é bactericida. Então, tem aquela historinha famosa que todo mundo conta, eu não sei de onde é a origem, que nos hospitais começaram a trocar as maçanetas e os corrimãos das escadas por placas de cobre e diminuiu, sei lá, 50% os índices de contaminação bacteriana nos hospitais. Mas enfim, e tem isso, eu não sei se é um mito, enfim, médicos e médicas de plantão, por favor, me ajudem quanto a isso. E, certamente, você já deve ter ouvido falar nas cervejarias belgas que fazem também o uso de método muito semelhante, que é, basicamente, faz a mostura, joga esse mosto para resfriar dentro desses panelões, dentro desses baldões gigantescos, esses cool ships. Só que, no caso dos belgas, eles querem fazer uso, eles querem que o mosto fique sujo com a microbiota local para fazer as cervejas daquele jeitinho que a gente conhece as cervejas belgas, principalmente Cantillon, cervejas mais como os Lambics e Kriegs, enfim. Mas aqui, no caso da Anchor e principalmente da Anchor, nas Steam Beers, não, eles queriam uma cerveja limpa, sem contaminantes. Mas eles tinham a limitação do gelo, eles não tinham gelo, eles precisavam usar o seu meio ambiente para
conseguir isso. E como eles faziam? Basicamente, eles bombeavam, né? Eles bombeavam todo esse mosto para o andar superior da fábrica, abriam as janelas e usavam a temperatura mais baixa da noite na Baía de São Francisco, que se eu não estou enganado, a temperatura chega a baixar de 20 a 25 graus no período da noite. Usavam, porque vem o vento frio do oceano, né? A brisa marinha. A brisa marinha. E faziam um resfriamento usando basicamente esse ar. E o que acontece quando você choca uma massa de ar quente com uma massa de ar frio? Condensação, uma fumacinha saindo pelas janelas. Aí tinha essa ideia de steam, desse vapor que saía pelas janelas da fábrica durante o processo de resfriamento da cerveja. Essa é a primeira hipótese. Tá, deixa eu só fazer 2 comentários aqui, que é pra você ter tempo de beber água, inclusive. Comentário número 1, Henrique doutor Bactéria. Comentário número 2, a gente tava aqui, dando o maior crédito pra Anchor, que, criou esse Steam Beer e tal, não sei o quê. Cara, no final, eles pegaram do jeito que o belga faz a cerveja pra fazer a mesma coisa. Só que fizeram limpinho. Então. Só que fizeram limpinho, sem contaminante. E o crédito que é atribuído à Anchor pela criação da Steam Beer, acho que tem mais a ver com a sede de obtenção de patente. Só que, na verdade, isso é um processo que foi sendo desenvolvido, acho que ao longo de pelo menos uns 20, 25 anos, em São Francisco, por aquela comunidade. Tanto que, na década de 70, você deve ter 30 e poucas cervejarias fazendo isso também, das 34 que existiam na cidade. É a sanha americana de dizer que o negócio é dela. Entendeu? Essa é a sanha americana. Nada se cria, tudo se transforma. E de dizer que vem daquela coisa, do passarinho que pousou no ombro e falou assim, faz assim, você é bom, você é escolhido, vai lá e brilha. Tem tentativa e erro, bateção de cabeça, pessoal tomando lama, no fim das contas, até acertar. Eu pensei que o Gabriel fazer o passarinho vai lá, pousa no cool chip e caga no cool chip. Vai falar que não ia ter os cocô de morcego ali. Eu ia falar isso agora, Henrique. Fizeram limpo. Pela mãe do guarda, né, Brasil? O mais limpo que conseguiam. Lembrando que a gente ainda não tem cultura isolada aqui, né? A gente tá usando outro tipo de um conjunto de micro-organismos, né? Achei que teu time era Alemanha, não? Falando de cerveja, eu ataco em várias posições. É isso, no final das contas. Vai lá, Neymar Júnior. Outra hipótese também é a temperatura de fermentação, né? O Gabriel já trouxe um pouquinho disso. A gente tem imigrantes alemães que trouxeram a levedura lager para fermentar essa cerveja, mas não tinha gelo, o rolê era precário, por assim dizer. Então, o que eles fizeram é, foda-se, eu vou fermentar com a levedura que eu tenho na temperatura que dá. Então, o que eles faziam era baixar o máximo possível a temperatura desse mosto usando os cool chips e fazer a fermentação com levedura lager, mas com uma temperatura mais alta do que a ideal. Lembrando que leveduras lagers, sendo meio nerdinho aqui, leveduras lagers, geralmente a gente está falando de faixas de fermentação entre 8, 9 até 14, 15, 16 graus no máximo. Quando a gente fala aqui de temperaturas ale, a gente fala em temperaturas mais altas que essa faixa limite, bem entre aspas, das cepas lagers. E também o fato de eles fazerem fermentação aberta também, né? Também gerando fumaça, porque quando a gente tem o processo de resfriamento, que a gente tem o processo de fermentação, não é bem uma fumaça, não é bem o vapor, mas é aquela espuma da fermentação que se forma em cima da cerveja. Eles faziam uma fermentação aberta, que devia ser uma coisa muito, muito bonita de ver, porque eles usavam os fermentadores muito semelhantes a esses cool chips, só que eles eram uma cruza dos English Squares, que são fermentadores de cimento feitos no Reino Unido para fermentar cerveja, com esses cool chips de cobre. Então eles eram um mix, uma combinação desses dois processos e geravam esses fermentadores que eram usados na Anchor. E o formato do fermentador, ele influencia diretamente no caráter de sabor da cerveja, assim como a fermentação aberta. Se não me falha a memória, a ideia de fermentação, né, antes de você ter uma compreensão microbiológica de como ela acontece, etimologicamente ela vem do latim fervere, que é literalmente ferver. Então faz todo sentido você ter essa associação também, se levarmos em conta essa hipótese. Perfeito. Aí a gente tá falando da Steam Beer, o Henrique aqui babando para trazer esse conhecimento para vocês. Então, certamente, em algum momento, essa foi uma cerveja com cara de Beer Geek. Com certeza, com certeza. Não tem como falar de Beer Geek nesse programa e não lembrar da 4ª edição do Festival ISO. Não tem como, não tem como. Então, no dia 31 de maio, sábado, em Belo Horizonte, rola esse evento, que é o verdadeiro playground para os apaixonados por cerveja. Um festival feito para quem quer viver essa experiência ao máximo.
Mas calma, porque o ISO vai muito além do sábado, assim como a Anchor vai muito além da Steam Beer. Antes do grande dia, tem uma programação especial com bottle share, encontro com cervejeiro gringo e muito mais. Então, não quer perder? Dá tempo de comprar seu ingresso e fazer parte dessa experiência épica. Agora, Henrique, me fala mais sobre serviço. Então, né, o serviço também é uma coisa. Vocês pensam o seguinte, nós temos basicamente cervejas sendo transportadas em garrafas, né? Garrafas já eram muito utilizadas nos Estados Unidos. Você vê em filmes de western, aquelas pessoas mirando em garrafas, né? Fazendo mira para testar a sua pontaria. E garrafas eram muito usadas para transportar as Steam Beers. Só que, novamente, a gente está falando de um clima que ele não é favorável para a preservação e muito menos para que as reações químicas, reações biológicas aconteçam numa velocidade lenta. Na verdade, o calor, ele acelera as reações. E, muito provavelmente por uma questão também tecnológica, né, não existia uma padronização muito grande dessa carbonatação nas garrafas. E o que acontecia é que calor, pouca padronização, garrafas sendo transportadas por longas distâncias, porque é importante, né? Eram largamente consumidas na Califórnia, né? Ao longo do estado da Califórnia, essas cervejas. Então, essa mistura fazia com que as garrafas ficassem supercarbonatadas. E ao abri-las, se você já abriu uma garrafa supercarbonatada, por exemplo, de champanhe, você vai lembrar que sai uma espuminha. Quando você tira a rolha, ela faz um barulho bem alto, primeiro isso, e segundo que sai uma espuminha daquela garrafa. E eles também atribuíam esse serviço o nome, por causa daquele vapor que saía da garrafa ou que saía do copo durante o serviço daquela cerveja hipercarbonatada. Isso aí não era o gushing, não? Também. Também era gushing. É, né? Tá vendo? Eu sei alguma coisa de produção cervejeira, hein? Que isso, Brasil? Inclusive, eu já quero súmula. Parou. Tinha uma questão também em distribuição local, né? Que como você estava produzindo essas cervejas com leveduras lager, que vão passar por uma fermentação secundária um pouco mais lenta, que vai durar mais tempo, nem em condições de produção ideal. Quando ela era submetida a essa produção à la moda caralho, né? À la Steam Beer, os barris, eles eram mandados para os pontos de distribuição, para os bares, enfim, com pouco tempo, desde o começo do processo de produção, e em diferentes estágios de fermentação secundária. E aí eles falam também que você pagava até mais caro para os caras que faziam esse serviço de balcão do que até para alguns bartenders especializados, porque você tinha que fazer um malabarismo, tirar às vezes uma porção só de 3 barris diferentes para dar o ponto exato lá do foam top, assim, e ficar no ponto que se esperava dessa cerveja, né, a depender do lote da semana, digamos assim. Que é basicamente o serviço alemão de cerveja. Você pega um barril supercarbonatado, você pega um martelo, você pega uma torneira, enfia na porra do barril, você tira 2 copos virados somente em espuma e o resto normaliza. E aí, aproveitando aqui a deixa, existe uma quarta hipótese, essa é a última levantada pelo Burkhardt, mas nós temos ainda mais uma, que eu acho interessante, apesar da gente ter visto que existem informações práticas, de fato, plausíveis também. Mas uma que é interessante é a ideia do Steam como uma buzzword, aquela palavra-chave, aquela palavra chamativa da época que servia para indicar algo hypado, algo para frentex, aquela coisa bacana, papapá. Efervescente, né? Por exemplo, se a gente pensar que o vapor era uma tecnologia de ponta em várias instâncias, né? No transporte ferroviário, no transporte naval, na própria produção cervejeira, com vários maquinários mecanizados por motores a vapor. Isso você tem indícios em outras instâncias, mas o steam, o vapor, ele era um termo que indicava que algo estava em diálogo com aquela obsessão pelo progresso, né? Passava essa noção daquilo que era novo, que era pra frentex e que era melhor, né? O progresso que pensa só na evolução, né? Não é necessariamente você criar o novo que pode ter aí 2 faces da mesma moeda. Mas era um progresso que sempre era pra melhor. E o Steam, associado a alguma coisa, passava essa impressão. Então, parecido com o que a gente viu, né, na metade do século XX, com o atômico, com o biônico. Mais recentemente, você tem o negócio do quantum, o craft associado a algo que é feito com aquele esmero do artesanal. Só que se você for parar pra pensar, o artesanal ele é variável, ele tem outras questões, outras conotações mais
mas a palavra craft carrega esse valor também de algo superior, né? Enfim, é essa coisa. É ligado a uma tendência da época, uma palavra que dava essa valorização abstrata, mas que estava ligada com esse avanço tecnológico do final do século XIX. É o marketing, né, bem? Podia se chamar Balacobaco Beer. Coqueluche Beer. Não, chipei essa. Do balacobaco é... Mas tem uma que o jovem conhecedor da Anchor não citou, que é a tradução da palavra, que é um estilo de cerveja alemão, Dampfbier. Dampfbier, que é literalmente Steam Beer, que literalmente em português é vapor, cerveja com vapor, vaporizada. Cerveja vaporizada, é. Vaporizada. Que, no caso da Dampfbier, ela é uma ale fermentada a temperaturas bizarramente altas e que talvez possa ter servido de alguma forma de inspiração para a cerveja, para essa California Common, ou essa Steam Beer, porque aqui tem uma pegada, que é basicamente uma fermentação numa faixa de temperatura diferente do ideal para aquela levedura ale. Então, se a gente fez isso com ale, por que a gente não pode desgraçar a lager também? Mais uma vez, o ímpeto, a sanha americana de, entre aspas, inventar alguma coisa e dizer que foram eles que criaram. Inventar, que eu digo vamos pegar e vamos mudar esse E para um I comercial. E a gente fez uma palavra completamente diferente. Aqui são os alemães, hein? Não esquece que aqui muito provavelmente são os imigrantes alemães, mas eles provavelmente, ao pisar lá, eles já começaram a se poluir, de certa forma. A teoria do excepcionalismo tomou conta e todo mundo se acha melhor, né? Do cu virado pra lua. Eu queria saber se eu posso usar a pergunta técnica. É uma pergunta pro programa, tá? Só queria dizer isso. Tá bom. Minha cota vai aqui, prometo. Mas essas leveduras que estão aí sendo acostumadas, essas leveduras lager que estão sendo acostumadas a esse tipo de procedimento, a temperaturas um pouco mais altas, que vêm sendo selecionadas e produzidas para fazer esse tipo de cerveja, elas não vão poder operar de uma forma muito mais diferente do que elas têm sido feitas. Elas não podem ser aplicadas numa produção de cerveja puramente lager, e talvez, se for fazer no modo ale, dê um pouco de ruim. Não é tão binária a resposta para isso. A questão é que a levedura ela é um micro-organismo vivo e ela tem a capacidade que nós temos também como seres humanos, apesar que a gente já devia ter sido eliminado da face da Terra, que é se adaptar. A levedura se adapta ao meio. A questão é que, ao longo desses anos / século, essa levedura muito provavelmente foi especializada para operar em faixas de temperatura, ainda que a sua genética fosse uma genética de uma levedura lager, inicialmente, ela começou a ter características e mudar o seu, com especialização, né, mutações e especializações, ela foi se transformando numa levedura que funciona melhor em outras temperaturas. Não quer dizer que ela não possa fermentar a temperatura de lager, mas, não entretanto, porém, ela não vai ter o mesmo caráter lager que outras cepas lagers têm. Ela vai conseguir, talvez, fermentar uma temperatura mais baixa, mas ela vai fermentar mais lentamente e não vai gerar o caráter limpo e crispy que a gente espera de uma levedura lager. Por quê? Porque ela deve ter mudado as suas vias metabólicas, e eu tô falando aqui tirando meu sovaco, mas é um chute bem embasado, por assim dizer. Que as suas vias metabólicas devem ter mudado para gerar o caráter que a Steam Beer tem que ter. Que tem esterificação, tem tudo isso. Que não é um caráter das leveduras lager em geral. Maravilha. Muito obrigado. É isso, Brasil. E assim fechamos a área técnica desse programa. Fechar as cortinas aqui só um pouquinho. Até a próxima. Tchau, Henrique. Obrigado. Tchau, Henrique. Eu ia dizer, só falta isso. Pode ir, Henrique, pra não ficar cobrando mais dinheiro aqui. Bom, agora a gente vai entrar numa parte da história da Anchor que tá no século XX. E aqui a gente vai ver toda uma profusão de mudanças, de aquisições, vendas, maremotos, tsunamis, terremotos, o monstro do Jiraiya e etc. acontecendo. E essa cervejaria, Highlander, só quando cortaram as 7 cabeças dela é que ela deu conta mesmo de não continuar por aqui. Mas aí, Gabriel, desveluda essas fases pra gente, por favor. Eu também acho que o lance é falar por fases, porque, cara, tanta coisa aconteceu e ela passou pela mão de tanta gente, e eu acho que essas fases também têm a ver com gerência, mas também tem a ver com algumas coisas contextuais maiores, assim. Mas uma constante a Anchor nunca foi uma cerveja enorme durante o século XX. Ela vai crescer
mais pro final, né? Depois que ela vai ser assumida pelo, digamos, último proprietário independente, antes dela entrar sob o guarda-chuva de grandes grupos. Mas ela sempre foi uma cerveja menor e por isso a gente também não vai ver grandes notícias do impacto que a Segunda Guerra provocou na produção da cerveja. Era uma coisa relativamente tímida, vai sofrer os mesmos efeitos de outras cervejarias, a falta de insumos, enfim. Mas isso não é tão marcante porque outras coisas de caráter local impactaram mais na narrativa que se escreveu, que se construiu dessa cervejaria. Mas eu acho que a gente consegue definir 5 fases. Para a história da cervejaria. Eu vou tentar ser breve aqui em questão de detalhes, mas isso está bem detalhado no livro do David Burkhardt. Isso também está acessível em versões mais antigas dos sites deles, que estão no archive, e o site novo que tem que sair, porque a cervejaria tem que voltar a funcionar, né? Cervejas boas, uma boa história, e é isso aí. Então, se o ouvinte está lembrado, a data oficial, né, o do start da Anchor, com a aquisição pelo Baruch e o seu genro, foi 1896. A gente consegue delimitar uma primeira fase de 1896 a 1907, a partir dessa gestão, desse duo, dessa dupla, mas também por um evento catastrófico em São Francisco, que os caras têm tanto terremoto lá que eles têm até o nome padrão para magnitude. E quando ele passa de uma certa magnitude, eles chamam de The Big One, é o grandão. E em 1906 rolou um grandão em São Francisco. Grandote. Um grandote. um grande terremoto em São Francisco que acabou provocando incêndios. Um desses incêndios destruiu a primeira sede da Anchor, que era onde era a Golden City Brewery. Então aí a gente tem uma primeira grande perda de aparatos, de documentos, de estrutura. E isso aconteceu 2 meses depois que o Ernst Baruch morreu. Então aí você tem 2 pauladas devastadoras, tanto na gestão quanto na infraestrutura do negócio, mas ele vai seguir firme. Não sem mais desgraças, né? E por que essa primeira fase vai até 1907 e não 1906? No ano seguinte, os caras tentaram reposicionar a cervejaria num outro endereço, e enquanto isso estava acontecendo, o Otto Schinkel Jr., o genro, morreu atropelado. O cara foi subindo num daqueles bondinhos de São Francisco. Eu acho que o bonde, sei lá, saiu arrancado, fez uma curva. O cara devia estar segurando uma daquelas barras. Ele escorregou, caiu pra rua e passou um carro. Não sei se carro, não sei se carroça. E literalmente atropelou o jovem, fez ele de panqueca no asfalto, coitado. É muito azar, devia ter 4 carros em São Francisco na época. O cara conseguiu cair do bonde bem na frente do único dos 4 carros que tinha em São Francisco, do Ford modelo T lá, tá ligado? Se fosse pra fazer alguma referência com uma coisa muito atual, teve um meme que ficou muito conhecido no Jô Soares, há, sei lá, uns 20 anos atrás, que era o Joseph Cliverson. Klimber. Dos melhores do mundo, né? Puta! Melhores do mundo, cara. Esse comecinho da história aqui que você contou, não, tava indo tudo bem, de repente veio um grandão. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, depois de já ter sua cervejaria completamente destruída por um terremoto, Otto Schinkel, mirando o futuro, saiu de casa. Até que subiu num bonde e, sem perceber, sua mão não se segurou na barra e sua vida terminou. Você falou só, e sem perceber, morreu. Cara, o que a Duvel fez de pacto com Satanás pra cervejaria se manter por várias gerações na família e dar certo, aqui é o pacto inverso, assim. Quem põe a mão vai se lascar, aparentemente. Você falou de Duvel, eu recebi um comentário no vídeo da Hipacondríaca sobre Duvel, que alguém falou que Duvel, em romani, que eu acho que é a língua dos ciganos, significa Deus. Aí minha cabeça bugou. Eu tô só a Nazaré confusa, tá? E a gente nem precisa continuar esse assunto. Só que, como você falou de Duvel, eu falei, vou falar, né? Eu vi esse comentário, achei foda. Não deu tempo de verificar, mas achei foda. Vamos checar depois. Enfim, primeira fase, primeira desgraça, vamos mudar de fase, com a cervejaria também mudando de mãos. Essa segunda fase ela vai ser interrompida pela lei seca, pela Prohibition. Então, em 1907, a cervejaria vai passar para outros cervejeiros germânicos. Então, a gente continua nessa tradição de mantê-la nas mãos de imigrantes que, né, devem ter alguma expertise, claro. Então, 3 pessoas vão assumir. O Josef Kraus, ele vai ser importante mais adiante, por isso que é bom a gente nomeá-lo, junto com o August Meyer. Meyer ou Meyer, Henrique? Quem é do Meyer não bobeia. É Meyer. E também, junto de um vendedor de bebidas, o Henry Tietjen. Vai ser tchetchenho também, Saúde! Essa galera foi tocando o barco até que veio a lei seca.
a emenda constitucional, não me lembro se é a 18ª, 19ª, vai saber, junto com a Lei Volstead, que pôs fim ao comércio recreativo, a produção, o comércio recreativo de bebida alcoólica nos Estados Unidos, que vai durar até 1933. É uma coisa que vai reverberar na cena americana de N jeitos, e aqui ela também põe um fim temporário às operações da Anchor, inclusive, ao contrário de muitas cervejarias que tiveram operações ilegais, outras que tiveram operações legais por ter mudado o perfil de produção, fazendo xarope de cevada, que era um ingrediente medicinal, enfim, a Anchor não fez nada. Não existe registro de nenhuma atividade. 18ª emenda removeu o direito de consumo e a 21ª emenda reestabeleceu. Olha aí, o que é uma memória boa, né? O que é uma memória boa? Ou Google, né? Sempre aí pra nos ajudar. A terceira fase, ela começa depois da Lei Seca, então em 1933, e o Joseph Krauss, ele surge das cinzas, como uma boa fênix, e resolve retomar as operações da Anchor com um enfoque na produção de steam beers, né? Quase como se a cidade de São Francisco tivesse aquela saudade dos tempos de ouro de outrora, né? Mas os infortúnios não acabaram, porque menos de um ano depois, em fevereiro de 1934, também teve incêndio nessa bagaça e a sede nova da Anchor foi pro Beleléu. E aí, tal qual o resiliente Joseph Klimber, o Joseph Krauss, ele vai lá. Eles continuam, Brasil. Ele vai lá e reabre a cervejaria num outro endereço, mantendo a coisa num porte pequeno, mas dessa vez ele vai ter, alguns anos depois, a ajuda de um outro associado, e dessa vez um estadunidense, para diversificar esse quadro societário, o Joe Allen, que vai começar a participar da sociedade por essa época também, na mudança de endereço. E isso vai até o final da década de 50, então nós temos aí uma fase um pouco mais duradoura, mas nem tão expressiva na questão de projeção da cervejaria. O Krauss vai falecer em 1952, e em 1959, aí, meus amigos, aí vem o baque da indústria, que às vezes a gente, né, fica aqui e fala, caralho, isso é uma merda, né, isso cerceia nossas opções. Inclusive, no momento que esse episódio for ao ar, já vai ter ido ao ar um outro episódio muito legal sobre opções, sobre disponibilidade de estilos cervejeiros. As cervejas de produção em massa foram sufocantes para a dimensão do negócio da Anchor, e aí ela acabou literalmente quase decretando falência, né? O Krauss já tinha falecido, o Joe Allen, o outro sócio estadunidense, já estava velhinho, com 71 anos, e em 1959 ele falou, para mim já deu. Chega! Mas, novamente, agora quem é teimosa sobrevivente é a própria Anchor, e a história não acaba aqui. Temos uma quarta fase, que começa em 1960, e já é uma fase com seus altos e baixos, mas que vai ter altos depois também, né? Aí um cara chamado Lawrence Stees vai lá, salva a cervejaria da quase falência, compra o negócio, mas ele parecia alguém que, sei lá, meteu os pés pelas mãos, achou que fazer cerveja era legal, mas não sabia quão complexo devia ser nem fazer cerveja, nem manter um negócio, porque foi mal das pernas pra caralho. E aí, mas ainda assim ele conseguiu manter um negócio vivo, respirando por aparelhos, por uns 5 anos, né? Mas há queixas de queda na qualidade do produto, uma steam beer que não necessariamente deveria ser tão regra mais em São Francisco, mas que dialogava com o passado importante da cidade, que deveria aí ter algumas poucas cervejarias como representantes mais icônicas, e uma delas a Anchor, que estava produzindo cerveja uma qualidade pior, uma qualidade ruim, e com cada vez menos espaços de distribuição, de venda, de bares que eram clientes cativos que ofereciam essas cervejas. E em 1965, um Nepo Baby, aqui vem o dinheiro que salva, o Frederick Louis Maytag, ou Frederick, acho que ele já tinha nascido nos Estados Unidos, né? Também apelidado de Fritz. Uhum. Estudava em Stanford, herdeiro de uma fortuna aí de sei lá o que desses Maytag, né? Não lembro de tudo. Foi lá, gostava da Steam Beer, a consumiu num restaurante. Aí o cara falou assim, ó, você curte esse negócio? Vai conhecer a cervejaria. É legal, mas te aviso, não tá tão bem. Chegou lá, o caixa dos caras era de $128. Caixa. Na década de 60, $128. Não era muito também, não. Com equipamento ultrapassado, uma condição de higiene deplorável para o nível do que se espera do nível de produção, né, semi-industrial. E aí ele falou, não pode ser. Mas como ele tinha, como é que é a sua gíria pro dinheiro, Henrique? Caraminguá. Caraminguá, você manda umas sempre boas no começo do programa. Ele tinha lá os caraminguá, ele falou, vou salvar essa porra. Foi lá, comprou 51% da operação. E aí sim você tem um revival
que é mais digno da reputação que a Anchor tem hoje em dia. E isso bastante acreditado ao Fritz Maytag. Ele foi lá, né, repaginou tudo, conseguiu depois virar o único sócio, o único proprietário da cervejaria, isso 4 anos depois, em 69. Deu uma arrumada na casa mesmo, recuperou a reputação e também começou a diversificar esse portfólio com boas ideias, com boas iniciativas. E logo nessa década de 70, um ponto de virada muito importante na cena cervejeira dos Estados Unidos, que vai reverberar depois em grande parte do mundo. E acho que isso tudo culmina em 1979, que é o que vai fechar essa quarta fase, que é quando ele compra um antigo café que passou a ser a sede principal da cervejaria até ela ter decretado uma pausa em 2023 e assim facilitou também esse desenvolvimento de porte, a produção de novos rótulos, né, inclusive de rótulos históricos e uma sobrevida interessante apesar de tantos pesares aí nesse longo século XX para a Anchor. Eu acho que o bom aí do Maytag é que ele era um Nepo Baby. Era um Nepo Baby, mas ele soube trabalhar e investir o dinheirinho dele, que não foi ele que trabalhou pra ganhar, né? Então ele deu uma sobrevida, talvez a mais tranquila sobrevida da Anchor foi com ele. Foi. Ele deve ter batido muito a cabeça, assim, né? Devia ser alguém que, inclusive, aprendeu a fazer cerveja com pessoas que ele contratou, que deviam ter algum tipo de expertise, mas no fim ele assumiu o manto de mestre cervejeiro e tal, e só se aposentou em 2010. Exato. Que é quando ele falou, também já deu pra mim. É, já deu. Não vai dar. E gastar dinheiro dos outros é mais gostoso, né? Gastar dinheiro dos outros é bem mais gostoso. Mas assim, ó, nesse momento a gente tá falando do momento que basicamente é estipulado, né, é definido na história como o surgimento da cena craft norte-americana. E a Anchor, ela é considerada por muitas pessoas a primeira cervejaria realmente craft. Porque mesmo que a gente esteja falando de vários estilos de cerveja aqui, em outros momentos a gente fala também de outras cervejas que antigamente existiam, mas não é muito diferente de hoje em dia. A gente está falando aqui de consumo em massa ainda de cervejas lagers, American Standard Lager ou American Light Lagers, e esse consumo era em massa nos Estados Unidos. Então a competição ainda era muito desleal como ela é hoje em dia ainda. Mas isso não impediu que jovem Maytag, não sei se é Maytag ou Maytag, mas enfim, se for alemão é Maytag, se for em inglês é Maytag, mas ele permitiu, de certa forma, talvez esse dinheiro de papai, de mamãe, esse dinheiro juntamente com uma cervejaria que já tinha processos definidos, já existia algum tipo de base, né? Permitiu que ele criasse e desenvolvesse novos estilos de cerveja que para nós hoje em dia são icônicos, que para a época foram totalmente disruptivos, mas não sem, novamente, o American Way, né, que é basicamente pegar coisas de lá fora e raio americanizador e transformar ela na versão norte-americana. O que entra aqui? Famosíssima Liberty Ale, a primeira IPA que existiu, American IPA no caso, primeira American IPA, Liberty Ale, raio americanizador, pega uma English IPA, transforma ela com lúpulos norte-americanos, transforma ela numa cerveja norte-americana. Mesma coisa para Barley Wine, a primeira Barley Wine, a Old Foghorn, é também da Anchor, novamente um estilo inglês sendo trazido para os Estados Unidos e raio americanizador. Então, tem uma coisa também muito interessante sobre a Liberty Ale, que apesar de ela ser a primeira IPA, os padrões da indústria, os padrões de sabor e os padrões que as pessoas requerem hoje em dia das suas IPAs mudou tanto que essa mesma cerveja, por fim, no final da sua existência dentro da Anchor, já era considerada uma American Pale Ale. Então imagina, naquela época, uma IPA era tão amarga como uma American Pale Ale é hoje. E ela era considerada amarga. Então tem uma parada bem interessante aqui. E outra coisa muito legal também da Anchor foi que muitas cervejarias que produziam estilos, principalmente alemães, ainda contavam com importação de lúpulos, por exemplo, europeus, continentais europeus, aí Hallertau, da Vida, Magnum, essas paradas. Eles também usaram muitos lúpulos que existiam nos Estados Unidos, principalmente o Northern Brewer, que é um lúpulo específico que é o mais recomendado e, segundo o guia, o mais usado para fazer a Steam Beer. Então eles também fizeram muito uso desse lúpulo que se tornou icônico, o sabor mentolado dele dentro das Steam Beers. Olha só.
É interessante pensar que a gente falou que a partir de 1979 a cervejaria se mudou para esse endereço que ela ocupou até as últimas décadas antes da interrupção pela Covid. A gente está em 2025, a gente está falando de quase 50 anos, né, dessa nova fase, digamos assim, da Anchor. E por assim dizer, como o Henrique trouxe agora, como a primeira cervejaria craft norte-americana, falar que a cena craft americana pode ter, ou a gente pode considerar que tá na fase dos 50 anos, né? E a gente aqui ainda batendo a cabecinha com boom artesanal em 2010, todo mundo capendando em 2025. Ê, mãe! Sofrendo, fábricas fechando, etc. É isso. Ai, que bad, né? Pesou o clima do programa aqui um pouco, né? Pesou. Desculpa! Desculpe! Volta energia lá em cima, volta energia. Volta energia lá em cima, lambe o Rivotril de novo, vai. Acho que só pra gente fechar essa trajetória com um detalhamento cronológico, eu acho que é a primeira vez que a gente consegue fazer. De 1979, então, até hoje, como uma microcervejaria modelo, né, como uma precursora desse movimento craft, isso teve muito a ver também, pelo menos é o que se mais divulga. Eu acredito que deva ter havido outros elementos importantes, mas de fato a legalização do home brewing, né, do fazer cerveja em casa, que foi ratificada pelo Jimmy Carter em 1978, tem muito a ver com essa possibilitação de uma diversificação daquilo que é produzido em escalas e ambientes diferentes nos Estados Unidos. Então, isso acompanhou também esse novo auge, né, esse auge novo, né, no sentido de ser uma nova Anchor, acompanhou também esse movimento e permitiu que as iniciativas dela tivessem essa reverberação com o público, né, com outros produtores e que tivesse um lastro tão grande como a gente está vendo aqui que ela teve. Ela também vai ter outras peculiaridades na sua própria trajetória que não necessariamente cervejeiras, né? Ela foi a primeira cervejaria com uma microdestilaria incorporada ela mesma, que ela abriu em 1993. Em 2010, aí a gente já vai entrar no momento em que ela acaba sendo entregue às grandes corporações, que é uma coisa meio inevitável quando as marcas ficam grandes, valiosas e chegam aí nos dias contemporâneos. A gente viu que até agora essa é a nossa sexta cervejaria. 5 tiveram esse desfecho, salvo a Duvel, que acabou voltando para um controle majoritário da família de origem, né? Mas isso é uma tendência bastante marcante. A família do capeta, no caso, né? É o pacto, é a encruzilhada. E aí, em 2010, o MyTag fala assim, a molecada já deu. Ele a vende para um grupo de empresários californianos que já lidavam com a indústria de bebidas. E aí, em 2017, ela passou a fazer parte do grupo japonês Sapporo, que também era um produtor de cervejas e se projetou multinacionalmente, né? Ela também foi palco da primeira sindicalização de trabalhadores da indústria cervejeira estadunidense, isso em 2019. E a sindicalização nos Estados Unidos é muito difícil, isso é muito suprimido pelas grandes empresas, porque, né, dar direito trabalhista é uma coisa que ninguém que tá pensando só no lucro quer. Infelizmente, a dignidade dessas pessoas vai pro beleléu, mas isso é pioneiro na Anchor. E em 2023, em meio ao contexto de Covid, as baixas de venda, inclusive uma cerveja que contava com bastante volume de venda em loco, não necessariamente por e-commerce, a Sapporo decreta um fim, mas ela opta por uma saída judicial que não é necessariamente a decretação de falência, né? É como se fosse leilão de assets, leilão de bens, a ponto de você possibilitar que outra corporação assuma a dianteira burocrática daquilo com dinheiro para que aquela marca, aquela instituição siga existindo, mas que você exima a Sapporo de débitos exorbitantes que ela teria que pagar, enfim. Aparentemente uma rota um pouco mais tranquila. E aí, também uma coisa legal, que esses próprios funcionários tentaram coletivamente adquirir a Anchor para uma gestão equânime do grosso das pessoas que fizeram aquela instituição na última década, mas aí foi aí um CEO da Chobani, que é a empresa de iogurte, passou na frente da galera, arrematou e pretende reabrir a Anchor em breve. Inclusive o site deles está em construção por conta dessa nova fase aí que está por vir. Se tiver em construção com um homenzinho, GIFzinho, que era assim muito clássico dos sites aqui no Brasil antigamente, né? Man at Work. Exatamente. Por favor, vamos voltar com isso. Agora, eu acho que valia a pena a gente relembrar uma coisa que você trouxe, que foi logo depois do Maytag ter saído em 2010, querendo se aposentar. Foram 2 empresários, né? O Keith
e o Foglio, o Keith Gregory e o Tony Foglio, né? Que já estavam empreendendo com a Sky Vodka. E aí, tô aqui tentando puxar um assunto, confabular. Eles não interessaram na Anchor também pela característica da destilaria que ela já tinha, de repente pensando numa outra frente de negócio, essa expansão e tal e coisa. Faz sentido pra você? É possível. É aquela história, eu tenho certeza? Não tenho, mas tem embasamento, como disse Henrique? É possível, né, porque de fato foi uma direção sem precedentes naquele modelo de negócio. Mas uma coisa recorrente, assim, que as narrativas sobre essa história vão dizer, é que a destilaria nunca foi lá muito bem sucedida. Ela às vezes até parece ter um pouco, falta foco, porque fazia bourbon, mas queria fazer genebra, enfim, é um experimento que seguiu como experimento diferencial, mas não necessariamente como um braço tão bem sucedido do negócio. Mas poderia haver, sei lá, uma planta estratégica para fazer bebidas ultra craft naquela região, né? Os caras já estavam na Califórnia, São Francisco é bem conectada, podia ser, não sei. Eu queria trazer 2 pontos interessantes aqui. Somente em 2013... os 50 estados norte-americanos foram completamente liberados o homebrewing. 2013. Os últimos 2 estados a liberar foram Alabama e Mississippi. Então, somente em 2013 era legalmente factível fazer cerveja em qualquer território norte-americano. Entretanto, tem cidades ainda nos Estados Unidos que não é permitido fazer cerveja por leis municipais. E fazer destilados em casa é ilegal nos Estados Unidos. Tanto é que as empresas que vendem equipamento para destilar, eles não podem dizer, faça o seu gin, faça o seu bourbon, faça o seu chá em casa. Não, eles dizem assim, se você quiser fazer algum tipo de destilação, você pode comprar esse destilador, mas não pode dizer que é para bebida. Eis a terra da liberdade, né? Freedom! Não, mas eu acho que a gente devia deixar aqui uma menção honrosa pro querido Jimmy Carter, né? Tipo, porra, nem te conheço direito, mas já te considero pacas, porque, porra, o cara é o responsável pelo movimento da cerveja artesanal, do cervejeiro caseiro, Henrique. Você já rezou pra Jimmy hoje? Eu jamais rezarei pra um presidente na minha vida. Tá vendo? Aí depois quer que o podcast cresça, quer que, porra, a cena do cervejeiro caseiro cresça. Pô, a gente tem que dar valor onde as coisas começam, quando ninguém tá acreditando. E Jimmyzinho deu, né? Porra, teoricamente, Jimmyzinho chegou lá e falou, pode fazer. O Jamezinho. Bom, a gente, pra ir caminhando pro final desse programa, a gente vai aqui citar as cervejas que foram produzidas pela Anchor, né? Então tem a Anchor Steam, com 4,8 teor de teor alcoólico, que é a California Common, a Liberty Ale com 5,9, que é a American Pale Ale, a Anchor Porter com 5,6, American Porter. Vai ter tudo América na frente de coisa que eles pegaram de outras pessoas, tá? Esse nome aqui, Henrique, Old, o que é mesmo? Foghorn. Old Foghorn. É tipo o velho com fogo e tesão. Vai, imagina, me dá um velho com fogo e tesão aí, porque eu tô louco hoje pra tomar um pint dessa merda. É número 8, tá? Esse é o número 8. Gabriel é professor de inglês, hein? Eu posso dar a resposta correta, mas assim... É uma trombeta. É uma buzina de neblina pra você indicar a localização de porto quando a localização por farol não tá boa, né? Então, durante a neblina, você manda aquele... Localização de porto. Localização de embarcação também. Entendi. Esse horn tem a ver com buzina. Ah, puta que pariu. Chato pra caceta. Velho, um fogo no cu, tarado. Velho fogoso e tarado. É. Anchor California Lager com 4,9. Anchor IPA com 6,5. Our Barrel. Our Barrel. Our Barrel. Caraca, com 6,5. E algumas sazonais, são várias, né? Mas a mais famosa é a Christmas Ale. E alguns estilos históricos, projetos especiais, né? Que foram passando em edição limitada, né? A Ninkasi, feita em 1989... desenvolvida junto com um antropólogo, Solomon Katz, da Universidade da Pensilvânia, uma cerveja especialmente produzida para a conferência de microcervejarias realizadas em São Francisco em agosto de 89. Isso aqui já devia ser o arremedo da Brewers Association, né? Vamos fazer uma colaborativa aí, todo mundo aí junto aí nesse pró-cerveja aqui. Mas tem outra que vem também por conta da Brewers Association. Aí, ó, tá vendo? Você sabe tudo, rapaz. Naquele mesmo ano, depois de um grande terremoto, claro, né? Não era um grandão,
Não era The Big One? Grandote. Eles engarrafaram as Steam Beers em produção durante o evento com rótulo de cabeça para baixo e as venderam como Earthquake Beers, itens de colecionador. Aqui no Brasil deve ter um monte de Heineken com rótulo invertido, mas é que é falsificação É mesmo. raro, mas acontece bastante no carnaval. E a Anchor Spruce Beer. Aí a Anchor Spruce Beer, lançada em comemoração ao 10º aniversário do Great American Beer Festival em 1992. Olha só, Brasil. Eles adoram fazer essa merda nos Estados Unidos. Eles gostam de pegar as pontinhas dos galhos mais novos do pinheiro, que eles dizem ter um sabor mais herbáceo e mentolado, e fazer cerveja com isso. Eles adoram fazer isso. Vou dizer, o registro de produção cervejeira mais antiga que eu conheço, fora o dos holandeses aqui no Brasil, é de uma Spruce Beer. Mas pra marinheiro, porque isso tinha muito a ver. Sim, porque eu queria que eles bebiam até água da privada, se fosse alcoólico. Enfim, depois desse banho de história que a gente teve por aqui, né? Então, mais um episódio entregue da série Cada Cerveja Uma História. E é muito bom aprender as coisas. Eu tô muito feliz com esse projeto. E é muito gostoso o jeito que o Gabriel vai lá e constrói a pauta e destrói a nossa ignorância sobre temas diferentes, Brasil. O jeitinho que ele faz isso com a gente é diferente, é com amor, com essa voz aveludada. A Ludmilla começa o programa empolgada, beirando a violência, o Henrique vem babando e eu destruo a ignorância das pessoas. Que coisa. Exatamente. Faz essa mulher correr de novo, pelo amor de Deus. E eu queria deixar um abraço pro Andrew, que teceu vários elogios pra gente pelo formato do programa e diz que usa bastante nas apresentações que ele faz também da sua cervejaria. Um abraço, Andrew. E se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco das nossas redes sociais, @surradelúpulo no Instagram e TikTok. E se você tem alguma sugestão de pauta e convidados, manda e-mail pra nós, contato @surradelúpulo.com.br. Beba local, beba com moderação. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmilla Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog e outras cositas más, né? Cá estou. E Rubem Reis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.